Especial Eleições 2024. Jovem Pan e Portal SP Rio Mais. Olá, o portal SP Rio Mais e a Jovem Pan de São José dos Campos realizam uma série de entrevistas com os candidatos às prefeituras da região metropolitana, do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Eu sou Zé Guilherme Ferreira, aqui temos a jornalista da Jovem Pan, Giovana Bubniak. Hoje recebemos o candidato à prefeitura de Taubaté pelo Republicanos, Ortiz Júnior. Nascido em Taubaté, filho de Bernardo Ortiz, que foi fundador do PSDB em São Paulo. Ortiz Júnior tem 50 anos e foi prefeito de Taubaté de 2013 a 2020, com reeleição em 2016. É formado em Ciências Jurídicas e Sociais, com licenciatura plena em História e Geografia. Fez 4 pós-graduações e tem especialização em Administração Pública e Direito. Já atuou como subsecretário de Assuntos Metropolitanos e, em 2022, foi candidato a deputado estadual, mas tornou-se suplente. As entrevistas da SP Rio e da Jovem Pan São José dos Campos terão como temas os desafios das cidades e terão duração de 30 minutos. Na entrevista de hoje, o nosso relógio começa a contar a partir de agora. Bem-vindo, candidato. A primeira questão é a seguinte: para todos os candidatos foram iguais, a pergunta foi a mesma. Qual a sua motivação de retornar à prefeitura de Taubaté? E qual vai ser o primeiro desafio a ser enfrentado? Pisou lá, vai fazer o quê? Bom, em primeiro lugar, cumprimentar o Zé, cumprimentar a Giovana, é um prazer estar aqui nessa comunhão de forças entre o portal SP Rio Mais e a Jovem Pan. Fico muito honrado de estar aqui e falar à população de Taubaté. Motivação é recuperar a nossa cidade, né? Nós perdemos muito nos últimos 4 anos, retrocedemos de maneira importante nas principais políticas públicas da cidade. Então, nós retrocedemos na questão da saúde pública, na assistência hospitalar, na atenção básica, nos exames, filas intermináveis para cirurgias e exames de diagnóstico de imagem. Temos sérios problemas na segurança pública, sérios problemas na educação. Nós perdemos a nossa escola de tempo integral de ensino médio, o nosso Ezequiel, de 40 anos. Abruptamente, as matrículas foram encerradas, os nossos alunos que estavam no 9º ano e que tinham um sonho de fazer o ensino médio da prefeitura integral, técnico, perderam esse sonho. Depois nós temos problemas sérios na mobilidade urbana, problemas muito graves hoje na política de atendimento aos idosos, às crianças e adolescentes, às populações mais vulneráveis. Tudo isso me movimenta. Eu estava, evidentemente, com minha vida direcionada para outra coisa. Eu já tinha cumprido 2 mandatos, depois trabalhei no governo do Estado, fui candidato a deputado. Então, minha vida já estava direcionada para outro caminho. Mas é um chamado das pessoas, é um chamado da população. A nossa cidade perdeu muito e é importante, nesse momento, eu me posicionar para lutar para que a nossa cidade volte a ser a cidade que todos nós queremos. O principal problema da cidade, sem dúvida nenhuma, é saúde pública. Nós temos uma fila interminável para pequenas cirurgias. Você imagina que nós municipalizamos o hospital municipal em 2019. Esse hospital municipal passou a ser a nossa referência para baixa e média complexidade. Então a prefeitura custeia esse hospital, aporta financeiramente nele, regula as vagas, isso em 2019, 2020. Depois, em 2020, esse hospital foi o que nos permitiu ser a cidade do estado de São Paulo que mais salvou vidas na pandemia, a segunda cidade do Brasil que mais salvou vidas na pandemia. Então, esse hospital municipal foi definitivo para salvar vidas na pandemia e para ofertar assistência hospitalar. E a prefeitura de Taubaté, há 2 anos atrás, deixou de repassar recursos a esse hospital e as filas ficaram intermináveis. Pequenas cirurgias, cálculo renal, catarata, varizes, cirurgias simples que você faz no dia a dia, como o Hospital Dia. Então, essas pequenas cirurgias, essas médias cirurgias de média complexidade serão nossa prioridade. Os mutirões de saúde, de exames, pequenas cirurgias, de consultas serão a nossa grande prioridade, colocando o pé na prefeitura.
Candidato, em 2022 você chegou a afirmar que não pensava em voltar a ser prefeito. Em que momento exatamente você falou, não, vou voltar, vou me candidatar novamente? Quando eu vi o completo desastre que se tornou a administração pública de Taubaté, né? Nós retrocedemos. Eu, na minha fala inicial aqui, fiz um pequeno arrazoado dos retrocessos importantes que aconteceram. Esses retrocessos fizeram com que as pessoas, no dia a dia, nas ruas, nas minhas relações em redes sociais, nas relações de amigos, me dissessem, olha, por favor, se coloca novamente, você ainda é jovem, você ainda consegue fazer um trabalho, você tem experiência. Porque foi um salto no escuro, né? Lá em 2020 nós fizemos um salto no escuro. Nós não sabíamos como seria. Todos nós no segundo turno acabamos fazendo esse salto no escuro. Só que um salto no escuro, você não enxerga o chão à frente, né? E foi um precipício. A gente caiu em queda livre. E é isso. A partir de 2022 a prefeitura envia para a Câmara um projeto de lei, eu acho que ali foi decisivo, envia um projeto de lei à Câmara criando 485 cargos comissionados, então livre provimento e funções de confiança, 485. Numa tacada só, a Prefeitura insere na sua folha de pagamento de salários 16 milhões de reais por mês. Isso dá quase 200 milhões de reais por ano. 200 milhões de reais por ano que você tira de investimento, que você tira dos serviços públicos essenciais, mobilidade urbana, saúde, política pública de assistência social, esporte, cultura, lazer, educação, para colocar no custeio. E custeio para acordo político. Então, aquilo em 2022, nós que trabalhávamos com 75 cargos comissionados, de repente, eu vi aquilo, criar 485 numa tacada só. A prefeitura passou a ter mais de 500 cargos comissionados numa tacada só, para fazer acordo político com um vereador e com um partido político. Eu me manifestei publicamente, fiz um abaixo-assinado coletivo, colhi 15 mil assinaturas, ajuizei uma representação junto ao Ministério Público. O Ministério Público ajuizou junto ao Tribunal de Justiça uma ação direta de inconstitucionalidade, conseguiu derrubar essa lei, mas não contente, a Prefeitura criou novamente uma lei nova e continua mantendo os mesmos cargos que afundam a Prefeitura. Naquele momento eu pensei, puxa vida, tudo que a gente fez até aqui está sendo destruído, está sendo arrebentado, a população de Taubaté não merece isso. E aí foi nesse momento que eu acho que as coisas mudaram e realmente eu precisei me colocar novamente e me manifestar, não podia me acovardar, não podia me omitir nesse momento e por isso essa candidatura. O atual prefeito e candidato José Salge coloca que ele recebeu uma herança, uma dívida de 1 bilhão e que vai deixar uma dívida de 400 milhões. Cada candidato que a gente ouve fala num número da dívida de Taubaté. Eu queria ter os seus números. Que números você vai enfrentar? Olha, ele admite que vai deixar uma dívida de 400 milhões porque absolutamente ele não tem noção nenhuma de nada. Assim, eu lamento bastante, porque o prefeito, a cada entrevista, se vocês o escutarem nas entrevistas que ele tem dado lá nas rádios em Taubaté, cada semana é um número diferente. Ora são 200 milhões, ora são 400 milhões, já passou 600, agora é 1 bilhão. Cada entrevista ele aumenta um pouco, daqui a pouco ele vai chegar a 10 bi, 20 bi, é uma coisa completamente esquizofrênica, sem... Qual foi o número, qual a dívida que o senhor deixou para ele? Eu vou explicar como é que é isso. Primeiro, ele utiliza o financiamento do CAF como dívida que ele tinha que pagar. E não é verdade, porque é uma dívida de longo prazo. Não é que ele chega em janeiro de 2021 na prefeitura e ele tem que desembolsar do caixa da prefeitura 300 milhões de reais. Não é isso, não é assim. Então, ele argumenta que o CAF inviabilizou o trabalho dele. Bom, são duas coisas muito importantes para dizer. Primeiro, CAF é financiamento. CAF é obra de infraestrutura. Não só Taubaté, mas o governo do estado, o governo federal e mais 28 prefeituras depois de Taubaté tomaram esse empréstimo, tomaram esse financiamento. É um dinheiro barato, é um dinheiro para obra de mobilidade e
é um recurso que você paga anualmente, então é um recurso de longo prazo. Foi aprovado pela Câmara Municipal, foi aprovado pelo Senado Federal, com garantia da União, o COFIEX no Ministério da Fazenda aprovou e é um organismo internacional. Ou seja, é muito sério. Só toma esse financiamento, Zé, quem tem saúde financeira para pagar. Se a prefeitura não tivesse saúde financeira, o COFIEX não aprovava, a União não dava dinheiro dela em garantia, você não tinha o aval do Senado, do plenário do Senado. E naquele momento que nós recebemos, eu recebi um elogio expresso pelo senador Flecha Ribeiro, que era o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, dizendo: essa é a melhor prefeitura com saúde financeira que está tomando empréstimo. Então, nós tínhamos saúde financeira para isso. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu vou comparar aqui para o ouvinte de vocês, para a audiência de vocês entender como é o pagamento desse financiamento que ele reclama. É assim, vamos comparar com um trabalhador que recebe um salário mínimo, R$ 1.360. O financiamento da prefeitura equivale a 2,5% do orçamento total da prefeitura por ano. Então, 2,5% do orçamento total da prefeitura. Vamos analisar como se fosse um salário mínimo do trabalhador. O trabalhador teria que pagar um boleto por mês de R$ 34,00. 2,5%. Então nós estamos comparando, olha só o tamanho que é isso. Significa muito pouco para o bolso da prefeitura, como significa muito pouco para o bolso do trabalhador. É um boleto de R$ 34,00 por mês. Se a gente entender uma pessoa que ganha um salário mínimo de R$ 1.360. Para a prefeitura, representa muito pouco, 2,5%. Olha só, ele cria 200 milhões de despesa orçamentária para custeio de funcionário comissionado por ano. O CAF, ou seja, o CAF é 25% de toda essa despesa criada. É 1/4 dessa despesa criada. Ou seja, ele criou 4 vezes a despesa do CAF anual com despesa de funcionalismo, com despesa de custeio. Isso é uma falta completa de planejamento. Agora, ele não pode dizer, e aí é o segundo argumento, ele não pode dizer que o CAF inviabilizou qualquer coisa porque ele simplesmente não pagou. Ele podia argumentar o seguinte: olha, você me deixou lá uma dívida de um financiamento, esse financiamento anual me aperta muito, então em razão disso eu não vou repassar o que eu tenho que repassar para o hospital. Mas não, ele não pagou. Então ele não pode nem argumentar isso. Né? Quem vai pagar provavelmente é o próximo prefeito. Organizadamente, como eu estou dizendo, com a capacidade financeira da prefeitura saudável, a prefeitura vai pagar isso. Então, quando ele coloca lá na conta dele, olha, 400 milhões, eu vou deixar de dívida, ele inclui o CAF. E, na verdade, não é, porque é dívida de longo prazo. Então, ele não sabe nem o que ele vai deixar direito. Em segundo lugar, ao final de 2021, a prefeitura informa ao Tribunal de Contas, oficialmente, as suas contas anuais. Ao final de 2021, a prefeitura acusa 11 milhões de dívida. 11 milhões de dívida. Teve as contas aprovadas, porque é normal, é natural. Todo ano fiscal, você pode deixar para o ano seguinte 30 dias de dívida. 30 dias. Então você tem a receita corrente líquida, você divide por 12. Então você tem a receita corrente líquida de cada mês, divide esse valor por 30 e é o que você pode deixar. Ele deixou de um ano para outro nem 7 dias de dívida. Então foi muito bom o ano fiscal de 2011. Então não é de 2021. Então não é verdade que ele tinha 1 bilhão de dívida. Se ele tivesse 1 bilhão de dívida, ele não acusava 11 milhões ao fim de 2021. Só se ele fosse um grande gênio e fabricasse dinheiro. E a prefeitura tivesse uma fábrica de dinheiro. O que não é verdade. Então, são rigorosamente os 30 dias da pandemia, 32 dias da pandemia de receita corrente líquida, que, aliás, eu faria tudo de novo, exatamente a despesa que nós fizemos na pandemia, no hospital, nos respiradores, nos leitos hospitalares, na asepsia da cidade, no fortalecimento da alimentação e da segurança alimentar das nossas crianças nas escolas. Eu dava cestas básicas qualificadas para as pessoas com legume, com verdura, com carne, com ovos, com frango, dava alimentação nas escolas, comprei os leitos, ampliei a nossa resposta hospitalar na pandemia, eu vacinei todo mundo em casa, faria exatamente a mesma coisa que eu fiz em 2020 para ser a cidade do estado de São Paulo que mais salvou vidas. Isso não tem preço. Quanto vale isso? Então, as formalidades do tribunal no ano de 2020 não me incomodaram. Eu sabia
do risco que eu estava correndo com essas formalidades do tribunal. Então, cumpri minha parte, salvei vidas, fui a cidade e o estado de São Paulo que mais salvou vidas e a segunda do Brasil que mais salvou vidas. Para isso, tem lá uma queda de arrecadação no ano de 2020, tem 32 dias de receita corrente líquida que ficaram para o ano seguinte, mas ele acusa, no ano de 2021, 11 milhões ao fim do exercício fiscal, e mais, para concluir, eu deixei, dito pela própria prefeitura no ano de 2021, eu deixei na conta de ensino, em 31 de dezembro de 2020, quando encerrei meu último dia de mandato. Na conta do ensino, 18,9 milhões. Na conta do Fundeb, 18 milhões. Na conta do CAF, 13,6 milhões. Na conta da saúde, 14 milhões. Na conta de iluminação pública, 8 milhões. No Caixa Geral da Prefeitura, 3,2 milhões. Então, nós fizemos um esforço máximo na pandemia para que ele entrasse com dinheiro no caixa. E ele entrou com todo esse saldo positivo no caixa, aliás, publicado por um jornal de grande circulação da região, os extratos bancários do dia 31 de dezembro, e reconhecido por ele nas contas prestadas ao tribunal. Candidato, vamos entrar em outros assuntos aqui. Ontem a gente recebeu a notícia, né? Noticiamos um assassinato à luz do dia em Taubaté, do filho de um candidato a prefeito de São Luís do Paraitinga. Foi uma comoção porque é uma violência à luz do dia, né? Como é que está a questão da segurança em Taubaté, né, Giovana? A segurança é um quesito, preocupação em muitas cidades, né? Então a gente queria saber qual o seu plano para melhorar a segurança em Taubaté. Giovana, olha só. Em 2011 e 2012, a cidade vivia uma epidemia de violência muito séria. Altas taxas de homicídio, nós éramos a 5ª cidade mais violenta do estado no interior. Então, a nossa meta era baixar, derrubar os índices de criminalidade na cidade. Para isso, nós fizemos um conjunto integrado de ações. É importante dizer, porque às vezes as pessoas pensam que segurança pública, a política é mais polícia na rua e guarda municipal armada. E não é isso de jeito nenhum. Política pública de segurança é escola de tempo integral. Então, nós saímos em 2020 e 2012 de 1.000 alunos estudando em tempo integral e eu deixei ao final de 2020 com 20 mil alunos estudando em tempo integral, com alimentação, mais de 7 horas na escola, 3, 4 ou 5 refeições, esporte, cultura, lazer, oficina de língua portuguesa, matemática, esse adolescente protegido dentro da escola. Depois nós colocamos prática esportiva nas comunidades, 80 polos com prática esportiva, 16 mil pessoas praticando esporte na cidade. Isso também dá um acolhimento pelo poder público para que você proteja as comunidades e proteja o jovem, principalmente, ali nas suas comunidades com a prática esportiva. Depois troquei todas as lâmpadas, 100% das lâmpadas de vapor de mercúrio e vapor de sódio, por lâmpadas de LED. Melhoramos a iluminação da cidade. Depois, cuidamos da limpeza pública. Zeladoria é muito importante. Meu pai sempre disse, cuida da zeladoria urbana da cidade. O crime ele vai se afastando de lugares bem cuidados. Onde as famílias ocupam espaço, o crime não está. Então nós cuidamos muito da zeladoria urbana da cidade. Fizemos um centro de operações integradas da polícia, para a polícia militar monitorar as áreas de conflito da cidade. Depois nós colocamos atividade delegada, que aí sim era um passo importante, fortalecer o policiamento ostensivo. Para que vocês tenham uma ideia, nós tínhamos todos os dias 150 policiais pagos pelo dinheiro da prefeitura, dinheiro do imposto do taubatiano, na delegada. E aí fortalecemos a guarda, fizemos concurso, criamos o plano de carreira da guarda e armamos uma parte da guarda municipal. Com isso, nós derrubamos os índices de violência na cidade de 70 homicídios no ano de 2011 para 30 quando eu deixei em 2020, ou seja, menos da metade. Esse é o esforço integrado que nós temos que fazer de novo, não dá para inventar a roda. Então, a educação de tempo integral, prática esportiva, monitorar a cidade, fazer iluminação com LED, trocar as lâmpadas queimadas, zeladoria urbana fundamental, colocar mais policial na rua por meio da volta da delegada, hoje são 20, nós vamos voltar com 150, e fortalecimento da Guarda Municipal. Essa é a fórmula para a segurança pública. Esse assassinato foi uma grande covardia, um jovem advogado da cidade, brilhante, bem-sucedido, que foi assassinado, mais um dos assassinatos covardes na cidade de Taubaté. E você fala que em construir um hospital, voltando para a questão da saúde, né, que foi um dos pontos que você citou no início da nossa entrevista, eu queria saber, você já tem um local, você já pensa como ter esse valor para poder construir mais um hospital em Taubaté? Sim, nunca fiz promessa, sempre fiz compromisso.
Quando você faz a promessa, ela é vazia. Ela é um discurso vazio em que você não aponta como aquilo vai se tornar realidade. Eu sempre fiz compromisso. Então, área. Atrás do Hipermercado Max, ali em Quiririm, uma área de 100 mil metros quadrados, planinha, com frente para Carlos Pedroso da Silveira e com fundo para a Avenida dos Imigrantes. Então tem área de embarque, desembarque, área para estacionamento, área de acesso de logística, área de acesso de pacientes. Então, ali. 2, custa 150 milhões de reais. O governo do estado entra com 75, a prefeitura vai cortar esses cargos comissionados absurdos, que são cargos de acordos com o vereador e com partidos. Nós vamos livrar o nosso orçamento desse custo excessivo de máquina e investir mais 75 milhões. Então custa 150 milhões de reais, obra mais imobiliário. Metade vem do governo do estado, metade da prefeitura. Terceiro ponto, 6 meses para licitar, 2 anos para construir. Então fica pronto em 2 anos e meio. Então, fazendo aqui uma capitulação geral. 2 anos e meio para construir, 150 milhões de reais, 75 da prefeitura, 75 do estado e a área ali em Quiririm, numa área de 100 mil metros quadrados que já pertence à prefeitura. Na área de instalação de novas indústrias, né, a gente teve recentemente aí uma conquista bastante importante para Taubaté, que foi a instalação da Embraer com os carros voadores, né? Como é que é captar mais, chamar mais indústrias para a cidade, para poder reforçar o caixa também, né? Olha, reforçar o caixa é fundamental. Aliás, essa é a palavra, viu, Zé? As indústrias hoje reforçam o caixa da prefeitura, né? Elas não têm mais a capacidade de gerar emprego como no passado, mas elas têm uma capacidade de tributária importante, né? Lembrar que a Embraer se instalou quando eu era prefeito. Essa instalação dessa fábrica lá, dessa planta, é que permite agora a fabricação dos carros voadores. Mas também, quando eu fui prefeito, nós instalamos a Alstom, que é a fábrica de metrôs, locomotivas e vagões, que venceu 3 contratos internacionais, aliás, 2 contratos internacionais, Bucareste e Taiwan, e fornece para o governo do estado de São Paulo, graças a uma política pública de incentivo fiscal que nós fizemos. Depois, também uma política pública de incentivo fiscal que nós fizemos com a GE, permitiu a ela ganhar a licitação de Itaipu. Então a reconstrução de toda a parte de turbinas de Itaipu é feita pela GE. Isso dá uma sobrevida a essa fábrica de 10 anos, com mais de 900 empregos, graças a uma política fiscal. Então, é assim que eu te respondo. Primeiro, política fiscal agressiva. O município tem que ter uma política fiscal agressiva, daquilo que é o tributo municipal, daquilo que é a contrapartida em infraestrutura. A Alstom nos pediu para instalar em Taubaté uma avenida nova, com 2 pistas, em 2 sentidos diferentes de mão. Está lá a pista. Depois a Alstom nos pediu, como contrapartida, que nós não permitíssemos a instalação de um condomínio de casas fazendo um muro com a fábrica, porque obviamente a poluição sonora é muito grande, dali um tempo essas pessoas iam se mobilizar e acabar fechando a fábrica, como aconteceu lá na Ford, em São Paulo, em Ipiranga, em que a fábrica é anterior ao loteamento e depois obviamente as pessoas se incomodaram com a presença da fábrica lá. Então todos esses compromissos foram cumpridos, por isso que a gente ganhou essa fábrica, por isso que hoje o polo ferroviário brasileiro é em Taubaté. Depois aproveitar essas circunstâncias, né? Então se nós temos lá um arranjo produtivo de energia, que é da Alstom, que é o arranjo produtivo das turbinas, a gente tem que se preocupar em trazer agora as fábricas menores que fornecem dentro desse arranjo produtivo. A mesma coisa no carro voador da Embraer, é trazer as pequenas empresas que fornecem, ou médias empresas que fornecem as peças para o carro, ou a tecnologia embarcada. Um carro voador tem muita tecnologia embarcada, como é também com a Alstom. Mas a Alstom isso já aconteceu, o arranjo produtivo já se deu. Ali no distrito industrial do Parque Aeroporto já estão todas as indústrias, as empresas que fornecem roda, que fornecem chip, que fornecem maquinário, que fornecem lataria para todos esses vagões ali fabricados pela Alstom. Então, esse arranjo produtivo é importante. E nós temos, além desses arranjos, nós temos um cluster importante em Taubaté, que é o cluster automotivo da Volkswagen.
fortalecer esse cluster. Volkswagen anunciou agora um grande investimento na fábrica de Taubaté e a gente tem condição de ir no mercado agressivamente com uma política fiscal, com uma política tributária agressiva para trazer novas empresas para se instalarem em Taubaté. Mas esse não é o futuro do emprego. O futuro do emprego é outro. O futuro do emprego é serviço e economia criativa e fábrica de cultura. No lugar onde a gente tem um hospital municipal hoje, nós vamos fazer uma fábrica de cultura 4.0. Igual a que tem lá em São Bernardo do Campo, sabe? Então, formar o jovem nas profissões do futuro, tecnologia e inteligência artificial, web design, fotografia, locução, moda, desenvolvimento de aplicativos, gamers, enfim, todas aquelas profissões do futuro ligadas à tecnologia que a gente tem certeza que gradativamente vão substituir as profissões atuais para o jovem. Candidato, a gente está falando, né, de várias áreas do seu plano de governo e do que você pretende para Taubaté, mas tem uma pergunta que eu preciso fazer, porque eu acho que o eleitor, eu quero saber se isso não traz uma insegurança para o eleitor de Taubaté. O senhor já teve o seu mandato cassado por abuso de poder político e econômico, teve contas rejeitadas no final do seu último mandato e, com relação até à sua candidatura, houve uma questão com relação à homologação, se seria homologado ou não, enfim. O senhor acha que isso não traz uma insegurança para o eleitor de Taubaté, esse cenário? Eu acho uma ótima pergunta essa. Aliás, em 2016 eu fui absolvido ao final, né? Fui absolvido por unanimidade. Assumi o meu mandato, aliás, venci aquela eleição no primeiro turno. Eu fiquei muito honrado com a população e com a confiança que a população de Taubaté depositou no nosso trabalho, na sequência para os 4 anos seguintes. Venci aquela eleição no primeiro turno e vencemos no Tribunal Superior Eleitoral aquela que era uma acusação da esquerda, do PT de Taubaté, uma acusação covarde, porque queria ganhar aquela eleição no tapetão. E a eleição se ganha no voto. Eleição se ganha aqui, exatamente, discutindo as propostas para a cidade, o eleitor faz um juízo de valor. Quem é que consegue fazer o melhor diagnóstico dos problemas da cidade? Quem é que consegue, com os compromissos, dizendo como fazer, quanto vai custar e quanto tempo a obra vai acontecer ou o serviço vai ser implantado? Isso é compromisso. Então, quem é capaz de dizer os compromissos verdadeiros para a cidade? Além disso, quem já provou que fez? Porque vir aqui falar uma porção de coisa, uma porção de groselha e não dizer exatamente a sua história de como, o que você já fez e de que forma você já fez, também não funciona. Então, é isso. A população tem que decidir assim, não no tapetão. Existe uma ação ajuizada também pela esquerda. Aliás, é curioso, porque é uma ação de tentativa de impugnação do meu registro de candidatura ajuizada pela Loreni, que é a esquerda, pelo Saldi e pelo advogado do PL. Então, os três, muito preocupados com a minha intenção de voto, muito preocupados com a minha capacidade de debater, de argumentar, com a minha experiência, querem tentar levar a eleição no tapetão. E no tapetão não dá. No tapetão não. Eu vou lutar até o fim para representar o povo de Taubaté e para fazer a mudança novamente que o povo de Taubaté precisa. Aliás, sobre isso, Giovana, já tem ontem uma manifestação do Ministério Público do Estado de São Paulo, que oficia na Justiça Eleitoral, contrário à ação da esquerda de Taubaté, pedindo para que minha candidatura fosse indeferida. Então, só para atualizar você, essa decisão do Ministério Público de se manifestar é favorável à manutenção da nossa candidatura, dizendo o seguinte: eleição, amigo, se ganha no voto, não no tapetão. Tem medo? Não se candidata. Nós vamos discutir os problemas de Taubaté e apresentar as soluções. Sobre as contas de 2020, eu tenho um enorme orgulho de ter sido prefeito na pandemia. Eu me esforcei demais para poupar centenas de vidas, para salvar centenas de vidas. Eu faria igualzinho, sem tirar nem pôr. Então, as minhas contas foram rejeitadas no ano de 2020, exclusivamente por uma formalidade. Vou te dizer a formalidade. O tribunal admite, num ano normal, 32 dias de déficit financeiro. 30 dias de déficit financeiro. Claro, porque a despesa que você realiza no ano, em dezembro, você paga só no ano seguinte. Então, em dezembro de 2020, essa despesa é paga em janeiro, porque as notas elas têm que ser atestadas, você tem um prazo contratual para pagar, elas são pagas no ano seguinte. Então, todas as despesas de dezembro do ano corrente são pagas no ano seguinte. Então, o tribunal admite, por um raciocínio orçamentário lógico, que você tenha 30 dias de déficit financeiro. Giovana, no ano da pandemia, no ano da maior crise sanitária dos últimos 100 anos,
A crise sanitária anterior foi a gripe espanhola de 18 e depois a pandemia em 20 do Covid. No pior ano dos últimos 100 anos, eu fiz não 30 dias de déficit financeiro, 32 dias de déficit financeiro, no ano da pandemia. A cidade que mais salvou vidas no estado de São Paulo. A segunda cidade do Brasil que mais salvou vidas, com um esforço enorme. Então, eu tenho muito orgulho de ter conquistado essa possibilidade de ter poupado muitas vidas. Lamento muito pelas vidas que foram perdidas, lamento muito pelas famílias que perderam seus parentes, mas nós conseguimos, com um esforço enorme, ser a segunda cidade do Brasil que mais poupou vidas. E, obviamente, com 32 dias de déficit financeiro, o tribunal rejeita as minhas contas, mas eu faria exatamente tudo de novo. Exatamente como eu fiz, eu faria, eu repetiria. Eu não me omito, eu assumo posição. E eu sabia que essa formalidade seria apontada pelo tribunal, mas não mediu o esforço para salvar vidas e para alimentar as pessoas na pandemia. Candidato, a gente já falou aqui de indústrias, já falou de saúde, falamos de dinheiro. Temos 1 minuto e 40, 1 minuto e 15. Segurança, não vai dar para fazer isso aqui. Não, eu queria saber, do ponto de vista da cultura, né? Também haverá um interesse do prefeito nessa questão, porque a gente sempre pensa assim nas novas profissões, nas indústrias. Eu quero saber do ponto de vista da tradição e da cultura, como que Taubaté enfrenta isso, que a gente vê muitas vezes o próprio Monteiro Lobato escondido. Bem objetivamente, nós desenvolvemos a Feira Literária, fizemos 3 edições. Na última edição, 35 mil pessoas passaram pela semana na Feira Literária. Desenvolvemos o nosso Festival de Cinema, a Márcio Mazzaropi, com um prêmio a Márcio Mazzaropi, um festival de cinema voltado para a cultura de comédia. O brasileiro ele é muito eficiente no cinema da comédia, então nós criamos, aí veio a pandemia, obviamente a gente não fez, mas nós desenvolvemos o Festival de Música Popular Brasileira Celi Campelo para aproveitar a memória da Celi, a fundadora do rock nacional, da música popular brasileira. Nós fizemos movimentos importantes, como os festivais Blue Jazz, nós fizemos as edições do Festival Nacional de Teatro em Taubaté. Agora a gente precisa fazer mais. Eu concordo com você que o emprego em Taubaté está na cultura, na economia criativa. Essa fábrica de cultura vai ser importante. Estimular os artistas locais, fazer os grandes festivais e alinhar com espaços urbanos bem cuidados para que a gente possa ter nesses espaços urbanos apresentações e estímulo a essa economia importante de Taubaté, que é a economia criativa, que é a fábrica de cultura. Eu acho que com isso a gente vai diversificar a oferta de emprego para o futuro da nossa cidade. A gente está... Vou dar ao senhor uns minutos. Opa! Um minuto aí para as suas considerações finais. Por favor. Eu agradeço muito a você, Zé, a você, Giovana. Obrigado pela entrevista, obrigado pela oportunidade de colocar aqui o meu ponto de vista, os nossos argumentos. Nosso plano de governo foi desenvolvido por um grupo muito qualificado de técnicos. Eu não admito interferência política no plano de governo, um plano de governo técnico e eficaz que vai nos permitir o planejamento estratégico da cidade pelos próximos 4 anos. Eu não tenho dúvida disso. Queria agradecer a grande vantagem numérica hoje nas pesquisas. Esse é o reconhecimento do nosso trabalho e é uma aposta para o futuro de que a gente é a certeza do desenvolvimento. Obrigado. Nós entrevistamos aqui o candidato à Prefeitura de Taubaté, pelo Republicanos, Ortiz Júnior. Muito obrigado pela sua presença. Valeu, Zé. Valeu, Giovana. Obrigado.